É uma satisfação estar aqui com vocês, apresentando ou defendendo, né, tecnicamente esse trabalho que foi desenvolvido ao longo da disciplina de mudanças climáticas, em nosso curso de doutorado em agroecologia e desenvolvimento territorial, né, no polo da Universidade da Bahia. Então, eu e Cristiano, nós resolvemos analisar, né, o impacto aí das mudanças climáticas, certo? E suas consequências na cultura do milho, certo? Na cidade do Crato, Ceará. Por um lapso, não aparece aí no título que nós estamos tratando de uma área também de sequeiro, tá? E não uma área irrigada. Isso é uma correção que certamente nós iremos fazer. Tá? Ao longo do processo de investigação, né, para a construção desse trabalho, nós nos deparamos com algumas informações que saltaram assim aos nossos olhos e que o Cristiano vai, na sequência, aí, poder detalhar mais para vocês. Mas, por exemplo, o milho ele é o grão mais produzido no mundo. E apesar dessa alta produção ou produtividade mundial, certo? Eu, particularmente, antes do trabalho, pensava ser a soja, né? A soja ela é é a cultura mais produzida no Brasil, seguida do milho, mas em termos mundiais é o milho. Então, apesar dessa alta produtividade, pouquíssimo parte, né? Pouquíssimo um percentual muito pequeno dessa produção é utilizado de fato para consumo direto humano. Boa parte desse milho ele é dedicado à alimentação animal, né? Nós temos a satisfação, né, de conseguir trabalhar e levantar dados de uma região que é muito cara, tanto para mim quanto para o Cristiano. Eu resido já em Petrolina há bastante tempo, mas sou natural de Juazeiro do Norte, no Ceará, mantenho raízes familiares ainda fortes por lá, e Cristiano é da região e segue vivendo lá na região. De modo que ter acesso a esses dados, poder fazer essas análises, foi algo assim extremamente relevante, né, e enriquecedor, não só intelectualmente, mas até de um ponto de vista cultural, social, né, entender melhor essas relações que parecem muito claras, certo? Mas que quando você vai para o detalhe, começa a investigar, você vê que as questões, né, que envolvem chuva, plantação, área de sequeiro, esta ou aquela cultura, elas são muito mais sutis e merecem extrema atenção nossa enquanto pesquisadores que estamos nos formando, né, e das autoridades públicas, tá? Então, feito esse preâmbulo, eu passo aí a palavra para Cristiano, ele vai tratar um pouco com vocês sobre questões teóricas em relação ao semiárido, à cultura do milho, a cultura do milho no estado do Ceará e mais precisamente na cidade do Crato, tá? E na sequência eu retornarei apresentando alguns dados, né, fazendo algumas comparações aí, mostrando gráficos para vocês de como o excesso e a falta de chuva interfere diretamente na área plantada, interfere diretamente na produtividade desse grão tão importante, não só economicamente, mas culturalmente para o Nordeste como um todo, né, e de maneira mais especial lá para a região do Cariri cearense e para a cidade do Crato, no Ceará. Dito isso, eu passo a palavra para Cristiano e, na sequência, retomaremos. Cristiano, pode ficar à vontade. Pegar aqui o microfone, tá desligado. João fez uma ótima introdução, né, da questão da cultura do milho, o porquê que a gente escolheu a cultura do milho, e talvez haja alguma indagação o porquê do município do Crato, né, já que nós somos de Juazeiro do Norte. Então, o município do Crato é um município que é vizinho a Juazeiro do Norte e que é um município que tem uma extensão territorial muito grande, né? O município do Crato tem uma área rural que é bem vasta, diferente de Juazeiro do Norte, que é praticamente quase todo urbanizado. Então, assim, a gente pegou a cidade do Crato,
como modelo, né, como exemplo da influência climática sobre a cultura do milho, e que a partir dessa visão sobre o crato, a gente pode fazer esse recorte para fazer mais cidades aqui da nossa região e das demais também do semiárido, né? Pode passar aí, João, por favor. Então, primeiramente, a gente procurou caracterizar o que é semiárido, né? O que é esse semiárido. Então, são regiões que têm baixa pluviosidade, inferior a 800 milímetros por ano, com irregularidade de chuva, e que essa irregularidade de chuva torna, né, mais vulnerável a população que vive no semiárido, tanto do ponto de vista ambiental, social, como econômico. E a gente vai ver mais na frente por que a seca, né, ela impacta tanto, sobretudo na vida do pessoal que vive no semiárido, né, principalmente no campo. Pode passar, João. Então, assim, o que é o semiárido? Quais são os critérios para classificar o semiárido brasileiro? Então, a classificação ela é feita com base na precipitação, que tem que ser inferior a 800 milímetros, mas também o índice de aridez, né, que ele é calculado a partir da razão, né, da diferença da precipitação e da evaporação de um dado local, e quando ela apresenta risco de seca maior que 60%. Então, essas características que a gente falou, né, que eu acabei de citar, ela é presente em boa parte, na maior parte, aliás, do Nordeste brasileiro, né? Então, além de todos os estados do Nordeste, do interior do Nordeste, a gente ainda vê também o norte de Minas Gerais, que compreende essa área de semiárido. Passar aí, João, por favor. Estou sendo breve, mas pronto. Então, aí a gente está vendo o mapa do Brasil. Então, essa parte vermelha aí que está circulada, nós vemos que todo o estado do Ceará, quase todo o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, né, Alagoas, boa parte da Bahia, Piauí, ele também compreende, né, um pouco do Maranhão e aí a parte norte de Minas Gerais. Então, ele ocupa 12% do território nacional, que nesse território vivem, em média, né, 28 milhões de pessoas. Então, assim, é um número bem significativo, né, que abrange essa região. Pode passar, João. Só uma informação adicional em relação a esses dados demográficos, né? A região semiárida brasileira é a região mais semiárida, mais habitada no mundo, né? Então, isso diz muita coisa sobre a capacidade que nós, brasileiros, nordestinos, né, já desenvolvemos, né, para nos adaptarmos a viver nessa região com características climáticas, geográficas, antropológicas tão marcantes. Então, esse é um dado importante que está no texto, não apareceu aqui, mas eu acho que valia a pena, né, Cristiano, ressaltar. Com certeza. Né? Com certeza. Foi boa colocação. Então, quando a gente fala de seca, né, o que seria seca? Então, não existe uma definição aceita internacionalmente para seca, né? Até porque a seca ela se manifesta de várias formas em várias partes do mundo, né? Então, apesar de não ser um consenso, de não ter um consenso em relação ao conceito de seca, os autores eles comungam da mesma ideia de que a seca é provocada pela ausência de chuva. Isso é um fato, né? Então, por isso, a seca ela acaba sendo um fenômeno natural, certo? Que ela vai impactar na vida das pessoas, socialmente, né? Na vida social, na questão da agricultura, na questão do meio ambiente. E ela vai impactar de forma diferente em cada região. Né? Então, dependendo da maneira com que aquela população se utiliza da questão da água, o impacto vai ser maior. Né? Então, é um fenômeno que pode acontecer, que está associado a fenômenos como Lanina, né, o El Niño, a oscilação da temperatura do Atlântico,
E aí isso pode provocar anomalia no clima. Então, como o João falou anteriormente, essas anomalias, elas tanto podem ser seca, como ela pode ser excesso de chuva, né? Que também acontece no semiárido. Então, pode haver momento de excesso de chuva que vai impactar na produção de alimento para essa população. Então, quanto mais dependente de água for uma população, mais ela está vulnerável aos efeitos da seca. Quanto mais tecnologia uma população dispõe para conviver com a seca, né? Porque antigamente usava o termo combater a seca, e ninguém combate a seca. A seca é um fenômeno natural. Você convive com a seca, você aprende, desenvolve tecnologia, desenvolve políticas para que você consiga ter uma vida mais digna, de qualidade, dentro de uma região que sofre secas periodicamente, como é o caso do semiárido nordestino. Passa aí, João, por favor. É importante só mais um detalhe, Cristiano, é assim, essas anomalias, né, boa parte delas, elas já, dadas as tecnologias, né, do clima, tecnologias relacionadas ao monitoramento do clima, a boa parte delas a gente já consegue, de alguma maneira, prever, se não a sua intensidade, mas prever realmente quando é que ela vai acontecer, né? Mas há outras que, de alguma maneira, escapam, vamos dizer assim, de certos modelos matemáticos, né? Modelos meteorológicos que são aí amplamente estudados. Eu lembro da seca que acometeu o Pantanal, se eu não me engano, 2018, 2020, né? De alguma maneira aquilo estava fora do radar, né? Pelo menos se não na sua ocorrência, mas na sua intensidade, estava fora do radar dos modelos, né? Que lidavam, que lidam com esse fenômeno, como o Cristiano bem falou, né? Com esse fenômeno natural. Então, é possível que coisas como essa, situações como essa, ocorram. Ou seja, que o modelo, por mais que ele dê conta, né, de que o fenômeno irá acontecer, está prestes a acontecer, está prestes a se repetir, às vezes esses modelos não são tão assertíveis quanto a intensidade, né, com que esse fenômeno vem. Por exemplo, esse ano nós já temos a informação que chegou, inclusive, para nós, dentro de uma palestra que aconteceu dentro desta disciplina, de que nós estamos possivelmente diante de um grande El Ninho, de um fortíssimo El Ninho. E o El Ninho, né, um fenômeno de aquecimento das águas do Atlântico Norte, não é isso? É um dos responsáveis aí por esse fenômeno, a seca, no Nordeste, no semiárido brasileiro. Então, se essa previsão de um grande El Ninho, de um fortíssimo El Ninho se concretizar, de fato nós teremos aí dias muito difíceis pela frente, especialmente para aquela população que depende da chuva para a sua subsistência, né? Dado a escassez, como o Cristiano também ressaltou há pouco, a escassez de tecnologia que boa parte da população que vive no semiárido, em área de sequeiros, essa população tem, né? Escassez de tecnologia. Então fica esse adendo também. Exatamente. E aí, pessoal, a classificação das secas, né? Essa definição aí, né? Ela é uma adaptação de Silva, em Fernandes, que a gente pegou, a questão da vulnerabilidade climática natural. Então, ele classifica a seca em 4 tipos: a meteorológica, a agrícola, a hidrológica e a econômica. A meteorológica é aquela que é fruto das precipitações, né, diretamente. É calculada como? Quando a evaporação ela supera os índices de precipitação. Então, quando você tem ventos, muito calor e tem uma grande evaporação e evapotranspiração com pouca precipitação, você vai ter um déficit hídrico, né? E isso aí vai ocasionar o quê? O estresse hídrico no solo, onde a gente vai ter as plantas, né? Tanto as plantas nativas como as plantas de culturas, né? Que são cultivadas para o consumo e para produção de energia, por exemplo.
Então, daí, da seca meteorológica, você vai ter a seca agrícola, que é justamente a falta de água para essas plantas, né? Que elas vão precisar de água para se desenvolver. Então, quando você tem uma seca meteorológica, provavelmente logo em seguida você tem uma seca agrícola, né? Uma seca agrária. E a seca hidrológica é o quê? Quando os reservatórios, as águas dos rios, elas também começam a ficar escassas, né? Então, essa seca hidrológica, ela vem posteriormente. E como é que ela impacta na vida bem maior, né? Lógico, todas as secas elas vão impactar, mas ela impacta quando a gente fala na geração de energia, né? Quando você tem um volume menor de água nos rios, que nosso sistema de geração de energia é hidráulico, né? Então, a questão da seca, ela impacta diretamente a seca hidrológica na geração de energia, com o aumento do preço da energia, com o aumento do preço dos alimentos, né? Então, aí vem o que ele chama de seca econômica, quando a seca ela vai impactar a nossa vida. Porque, de repente, a gente pensa, eu não sou agricultor, não estou muito preocupado. Só que, na verdade, essa seca ela acaba influenciando, né, toda uma cadeia, desde produção de alimento até energia, ela vai chegar a um efeito em cadeia. Então, existe essa divisão, essas 4 tipos de seca, e existe um consenso que todas essas secas, elas derivam de quê? Da pouca precipitação, ou seja, da questão da falta d'água que cai, né? Então, é muito comum esses 4 tipos de seca aqui no semiárido, né? Então, nós temos região que pode chover menos, mas devido à tecnologia e às ações políticas, não impactar tanto na vida da população como impacta na vida do pessoal do semiárido. Não é, João? Perfeito, Pronto. perfeito. É bem isso mesmo. Só um exemplo dessa seca hidrológica, né? Nós passamos por isso recentemente aqui em nossa região. Quem não acompanhou, né, a redução a níveis talvez nunca antes vistos, né, da barragem de Sobradinho, da barragem de Paulo Afonso, a barragem de Sobradinho entrando no que se convencionou chamar de volume morto, Volume né? morto. E isso impactando É, diretamente no custo da produção de energia, que isso pressiona, consequentemente, como o Cristiano te chamou a atenção, né? Pressiona diretamente a produção de alimentos, o custo da produção de alimentos. Então, assim, é um exemplo claro, né, de como há de fato uma cadeia, né, aí muito bem delineada, certo, em relação à evolução desses tipos de seca. é verdade. Vale salientar que a energia aqui do Ceará, né, de Juazeiro do Norte, inclusive, vem da barragem aí de Sobradinho, né, que fica aí na Bahia, hidráulica. Então, assim, a gente falou da questão da seca e nós vamos falar da questão do milho, né? Por que o milho é tão importante? O João Paulo já começou aí elencando, né? Os Estados Unidos, ele é o maior produtor de milho, seguido da China e o Brasil, né? O Brasil está em terceiro. E o milho, a nível mundial, é o cereal, né? O grão mais produzido no mundo, né? A gente até foi assim, ficou surpreso, que a gente achou que era a soja, né? Dado a importância que tem a soja. Então, por que o milho ele é tão produzido, né? Já que a gente vê assim, são poucas pessoas que se alimentam diretamente do milho, mas indiretamente a gente se alimenta muito do milho. Mas o milho, além da alimentação humana e animal, né, que é destinada a aves, suínos, caprinos, bovinos, ele também é muito usado para a produção de bioetanol, né? Os Estados Unidos eles produzem muito combustível a partir do milho, então eles têm uma demanda muito grande por milho. Eles são maiores produtores e eles também são os maiores consumidores de milho. E além do combustível, ele é usado também na indústria química, né? De onde advém mais de 500 derivados do milho, né? Que a gente nem imagina. Então, assim, direto e indiretamente a gente está consumindo milho, né? A gente está consumindo milho porque quando a gente come algum animal, se alimenta de algum animal,
normalmente esse animal comeu o milho que foi produzido aqui, ok? Bom, então quando se fala no Brasil, né, quais são as maiores regiões produtoras? Então, Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste, onde tem mais tecnologia. Inclusive, o Brasil, ultimamente, também passou a exportar mais milho, né? O milho do Brasil é bem interessante, porque ele é mais voltado para o consumo interno. Quando a gente pega a pauta de exportação dos produtos agrícolas, a soja, ela dispara, né? Mais do que o dobro da questão do que é exportado do milho. Então, foi outra coisa que deixou a gente assim questionando, né? Então, por quê? Então, o milho do Brasil ele é mais produzido para alimentação animal, né? Cerca de 70 a 90% do milho produzido é destinado para animal. Então, assim, essas regiões que eu citei aí, o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste, eles detêm hoje tecnologia avançada, sementes, né, geneticamente modificada, toda uma tecnologia que eles conseguem produzir, inclusive, o ano todo, porque tem a chamada safrinha, que é quando termina o plantio da soja, né, no Centro-Oeste, aquele intervalo até para alternar a cultura, eles acabam plantando milho. Então, essa tecnologia, essa técnica, fez com que o milho fosse produzido, né, nessa região do Brasil durante o ano todo. Então, o Brasil ele tem essa regularidade, vamos dizer assim, né? Então, nesse caso, nessas regiões de mais tecnologia, não tem tanto impacto, né? Porque são regiões que fazem irrigação, tem toda uma tecnologia, que tem toda uma dinâmica. Lógico, quando não chove também impacta, mas não tanto quanto no semiárido que a gente vai ver agora no próximo slide. E quando se fala em Nordeste, né? Quando se fala em Nordeste, nós vamos ter dois modelos de produção distintos. Nós vamos ter as agroindústrias, que produzem milho semelhante ao que é produzido no Centro-Oeste, né? A gente pode citar o exemplo aí do Oeste Baiano, que produz muito milho, com tecnologia moderna, e que atende às indústrias avícolas locais daqui do Nordeste, principalmente do Ceará, né? O Ceará é um grande produtor de ave, né? E essas aves elas são alimentadas principalmente pelo milho que é produzido nas áreas de alta tecnologia dentro do Nordeste. E do outro lado, dentro da maior parte da região de semiárido, nós vamos encontrar o quê? Uma agricultura familiar. E essa agricultura familiar, que tem pouca tecnologia, que tem ainda técnicas rudimentares, né? Usa enxada, não usa trator, emprega ainda muita mão de obra da família e que a produção é para o próprio consumo. Tanto que a nível de Brasil, os agricultores familiares do Nordeste, eles correspondem a maior parcela, né? Mais de 50% da agricultura familiar está no Nordeste. No entanto, a região Sul, a agricultura familiar da região Sul, ela produz mais milho do que os agricultores do semiárido nordestino. Então, isso se deve devido a quê? A tecnologia que no sul do Brasil é mais acessível, mesmo aos pequenos agricultores, coisa que aqui no Nordeste o acesso a essa tecnologia, ao financiamento, é muito pouco, né? Muito pouco. Certo? E aí o mapa da região metropolitana do Cariri, tá certo? Nós temos aí as cidades, né, formadas pelo chamado Triângulo Crajubá, que é Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, né? Juazeiro é a maior cidade do Crajubá, seguida pelo Crato e Barbalha, e as cidades circunvizinhas. Então, como vocês estão vendo aí, o maior território é o território do Crato, né? Então, tem uma área agrícola muito grande. Então, foi isso que fez, né, eu e João Paulo direcionar essa nossa pesquisa para o município do Crato e não para Juazeiro. Apesar que Juazeiro do Norte também, nós encontramos pequenos agricultores que também estão na mesma situação dos produtores cratenses. Certo? Então, alguns dados, né, da cidade do Crato. O tipo de clima do Crato é um clima quente, semiárido brando e tropical subúmido. Vale salientar, pessoal, que a região do Cariri ela faz parte da bacia sedimentar do Araripe. Nós temos uma chapada do Araripe aqui,
né? E essa Chapada do Araripe, ela funciona como um barlavento. As massas de ar que vêm do litoral norte acaba esbarrando nessa Chapada do Araripe, e por questão dessa posição geográfica, aqui tem uma região de brejo, vamos dizer assim, que você vai ter muita água no Cariri cearense, né, fontes de água, em virtude da Chapada do Araripe. Então, à medida que você vai subindo a altitude, está em média 1.000 metros de altitude, a Chapada do Araripe, você vai tendo microclimas diferenciados e você vai ter também pluviosidade diferenciada. Inclusive, o pluviômetro da cidade do Crato, ele fica localizado no bairro Grangeiro, que é um bairro já chamado pé de serra, né? Então, a gente pode observar que a pluviosidade do Crato ela é acima de 800 milímetros, o que nos faz questionar, o Crato é semiárido ou não, se a gente pegar por aquela tabela. Então, existe essa diferenciação, né, no microclima da cidade do Crato, onde as temperaturas variam de 24 a 26 graus, e que o período chuvoso aí vai de janeiro a maio, né, que é o chamado inverno, né, culturalmente inverno. E aí já falei do relevo e a questão do PIB. Quando você vai para o PIB da cidade do Crato, a gente percebe o quê? Quando você divide por setor, agropecuária, indústria e serviço, a agricultura, pessoal, a agropecuária, ele corresponde a menos de 5% do PIB do município. Quando se compara ao estado do Ceará, o estado do Ceará apenas 5,16% da agricultura do PIB vem da agricultura. Então, isso demonstra que o Estado não tem um forte investimento na agricultura. Não é forte o investimento na agricultura. É mais no serviço e indústria, tanto no município do Crato como no estado do Ceará. Certo? Então, pelo censo agropecuário, existe na cidade do Crato, né, em 2017, 2.649 estabelecimentos agropecuários, né, onde a maioria é produtor individual, cerca de 2.424. Esses agricultores, eles são pequenos proprietários, em sua maioria, né? 2001, nós temos aí os arrendatários, né, que é quem arrenda a terra, aquela pessoa que paga para usar a terra, que não são os donos da terra, os parceiros, que é aquela pessoa que trabalha um tempo em parceria, trabalha na sua roça, como se diz, e trabalha plantando outras culturas nos terrenos do patrão, como ele chama, né? E os assentamentos, que são, aqui também a gente tem. Pronto, os comodatários, né? Que é o termo de autorização para uso sustentável. Na cidade do Crato a gente tem 145 pessoas que trabalham já agricultura orgânica, né, e sustentável, e 52 ocupantes, né, que são aquelas pessoas que plantam em terras, vamos dizer assim, do município, terras ali em situação de litígio, né? E o que chama a atenção, pessoal, é que 2.418 não tem nenhuma assistência técnica e que mais de 2.000 também, 2.217, não tem nenhum acesso, não tiveram acesso a nenhum financiamento, nem empréstimo. Então, isso demonstra o quê? Que eles não têm, além de assistência financeira e nem técnica, repercutindo o quê? Na produtividade dessa população, né? Dessa população de agricultores rurais. Passo agora para João para analisar aí os dados. Bom, pessoal, aqui eu vou, até pelo tempo, né, nós já extrapolamos aí, imagino, os 20 minutos, passar rapidamente aqui e mostrar para vocês alguns gráficos relacionados aí à área plantada, à produtividade, tá, e aos índices pluviométricos da cidade do Crato, Ceará. Importante ressaltar que esses dados são específicos do município do Crato, tá bem? Então, se vocês... Esse primeiro gráfico aí, ele mostra a curva, né, da área, a curva histórica aí a partir de 2004, da área plantada, certo? No município do Crato. E nessa figura aqui,
nós observamos a, a linha pluviométrica lá no município do Crato no ano de 2010. Bom, como é possível notar no slide anterior, este slide, certo? O ano de 2010 foi aquele em que houve menos área plantada com o cultivo da cultura, né, objeto deste trabalho. Foi também nesse período que se detectou um momento de forte estiagem na região, como é possível observar aqui. Então, se vocês notarem aí na linha de baixo, tem a contagem de dias, né? Um dia, 20, 40, 60 e tal. E na coluna vocês conseguem ver a quantidade em milímetros da chuva. Então, uma chuva bem abaixo aí do esperado. Então, há uma relação direta entre a área plantada, certo? E a linha pluviométrica para essa região. Tá? Ainda observando essa figura, que é a mesma de 2 slides atrás, vê-se que o período de maior área plantada com o cultivo do milho no município do Crato foi entre os anos de 2016 e 2017. E se nós olharmos aqui para esses dois gráficos, tanto no ano de 2016, que é esse que nós estamos vendo aqui, quanto no ano de 2017, especialmente, aqui a escala, ela dá uma alterada aí na coluna, se vocês notarem bem, tá? Há vamos dizer assim, um volume muito maior de chuva nesses 2 anos, o que em tese justifica, né, a área plantada da cultura, certo? Esses são só alguns dados, né? Outros tantos nós conseguimos colocar em nosso texto. Tá? Aí, sob a perspectiva da precipitação chuvosa, nota-se um momento de chuvas acima da média para as regiões dos anos de 2016 e 2017. Tá? E se nós voltarmos nossos olhos apenas para a área plantada, não apenas para a área plantada, desculpa, mas para a produtividade dessa área, também vê-se-á uma estreita relação entre a cultura do milho e os índices de precipitação chuvosa no município do Crato, certo? Aqui nós já temos um gráfico que mostra para a gente a produtividade do milho. Na coluna vocês têm os valores em toneladas e na linha aí vocês conseguem notar os anos, certo? Então, tem um dado aqui que chama muito a atenção. No ano de 2016, 2017, a produtividade ela foi muito baixa, certo? E o que é que justificaria essa produtividade muito baixa se foi um ano de um bom volume chuvoso? Na verdade, o que acontece é que o volume de chuva foi acima do esperado, acima daquilo que era previsto, e a própria cultura não se deu muito bem com essa quantidade alta de água caindo naquela região. Então, esses gráficos, assim como outros que nós temos no trabalho, mostram claramente uma relação entre o excesso ou a falta de chuva, tá, e a área plantada, e mais importante, a produtividade dessa cultura lá no município do Crato, no estado do Ceará. Tá? Aqui nós apresentamos algumas medidas, né, de mitigação, né, e de adaptação na cultura do milho, certo, para o município lá do Crato, como a construção de cisterna, apoio técnico, incentivo à produção, adaptação na maneira de plantar, seguro safra, né? São questões que vão desde desenvolvimento de tecnologias até ações mais políticas mesmo, né? Desenvolvimento de política pública séria voltada para esses pequenos produtores que estão lá nas áreas de sequeiro e que detêm pouca tecnologia para dar seguimento ao plantio, né, da sua cultura, uma cultura que é basicamente de subsistência. Tá bem? Então, é preciso um melhor monitoramento em relação ao fenômeno da seca e dos excessos de chuva, que causam impacto nas lavouras e afetam, sobretudo, os mais vulneráveis no semiárido nordestino, que tem pouco acesso às novas tecnologias e financiamento para enfrentar as anomalias climáticas, o que contribui para a insegurança alimentar de um povo que enfrenta grandes desigualdades sociais e econômicas. Ações políticas que favoreçam a permanência do homem no campo, criando condições para a produção de alimentos saudáveis em harmonia com a natureza, geram desenvolvimento ambiental, social e econômico. Com isso, nós encerramos